Série é tudo igual? Ou existem diferenças entre os formatos? Eu vou usar bastante o conceito de arco nesse vídeo para falar sobre séries, então se você não sabe o que é arco, eu tô deixando um link aqui em cima para um vídeo que vai explicar em detalhes. Enquanto um filme é uma narrativa com começo, meio e fim, uma série precisa de muitos episódios para contar uma história. Paradoxalmente, o roteiro de um episódio de uma série costuma ser menor, ter menos páginas do que um roteiro de um filme, porque um longa-metragem costuma durar mais tempo do que um episódio. Cada episódio vai ser um passo da história maior que é contada ao longo de uma temporada ou da série como um todo. No livro Writing the TV Drama Series, a roteirista Pamela Douglas fala que numa série, a personagem, em vez de se desenvolver horizontalmente em direção a um objetivo, se desenvolve verticalmente, explorando conflitos internos que geram tensão. Isso quer dizer que a gente tem mais tempo com essa personagem, mais conflito gerado por ela e, consequentemente, a gente acaba conhecendo essa personagem melhor. Por isso é muito comum que, quando você tem longas dentro da estrutura clássica, a personagem sofra grandes mudanças, enquanto quando você tem séries dentro da estrutura clássica, ou ela demora muito tempo para mudar, ou ela nem muda, porque se a falha for corrigida, a história acaba. Uma outra diferença entre filmes e séries é que séries, por terem, em geral, mais tempo de duração e mais personagens, costumam ter também mais tramas. Na parte da escrita, séries costumam ser processos mais colaborativos. Existem séries escritas por uma autora só, mas é mais comum que esse tipo de narrativa seja desenvolvido em salas de roteiro, com mais autoras trabalhando em uma mesma obra. Para falar de formato, a gente precisa entender primeiro que quando as séries começaram, as TVs eram uma coisa muito cara e muito rara, e por isso era muito difícil ter um público fidelizado que fosse assistir a todos os episódios de uma obra específica. Por isso, cada episódio era feito para funcionar individualmente. Até porque eles eram vendidos para outros canais para passarem inclusive fora de ordem. Resumindo muito mesmo, quando começaram a surgir novos meios e canais de TV menores, começaram também outras experimentações com o formato. Com o VHS, por exemplo, já dava para assistir a série inteira em casa, escolhendo se você queria rever um episódio, ver um depois do outro ou não. Isso permitiu que os episódios não tivessem necessariamente que ser independentes. Dava para experimentar e ver o que acontece se eu deixar um ganchinho aqui. Um gancho é uma pergunta que você deixa para os próximos episódios. O que vai acontecer? É algo que deixa o público curioso e que só vai ser resolvido mais adiante na série. Se você tem ganchos, você tem episódios ligados por causa e consequência e, portanto, você tem arcos mais longos. O primeiro modelo de estrutura de série que eu vou trazer aqui é o episódico, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora há pouco, que são séries em que a história se resolve, a história principal, dentro de um episódio. O arco da temporada é mais diluído, os episódios são mais independentes. Os ganchos existem, mas eles são mais fracos. Se você pegar um episódio qualquer de Brooklyn Nine-Nine ou então de Os Normais, você entende o que está acontecendo ali. Já o formato serializado é o completo oposto. Se você pegar um episódio aleatório de Game of Thrones ou de 3%, você provavelmente não vai entender coisa alguma. O arco é um arco longo. A história começa no primeiro episódio e só vai acabar lá no último. Os ganchos são muito fortes para você ficar com muita curiosidade entre um episódio e outro. Se você junta a estrutura serializada com a estrutura episódica, você tem a estrutura híbrida, em que você ou muda o formato durante a temporada, como acontece em How to Get Away with Murder, ou escolhe ter um arco longo para algumas tramas e arco curto para outras tramas específicas, como, por exemplo, acontece em Atlanta. Se você quer juntar uma coleção de histórias individuais, você vai ter uma antologia, em que você pode escolher contar uma história por episódio, como no caso de Black Mirror, ou uma história por temporada, como no caso de Fargo. Por fim, nós temos as minisséries ou séries limitadas, em que se conta uma história com começo, meio e fim, num número pré-estabelecido de episódios em uma temporada, como Capitu ou Watchmen. Tradicionalmente, a gente costuma dividir as séries em dois formatos mais ou menos padrão. O formato mais longo é o formato de 60 minutos, na verdade, mais ou menos 50, em que a gente tem geralmente entre 4 e 5 atos,
e ele costuma ser mais usado para drama. O formato mais curto é o formato de 30 minutos, na verdade mais ou menos 20, em que a gente costuma pensar em 2 a 3 atos e que costuma ser mais usado para comédia. Provavelmente agora na sua cabeça surgiram várias exceções, como Atlanta, que eu já citei, que é uma dramédia de meia hora, ou Normal People, que é um drama de meia hora, ou Sex Education, que é uma dramédia de 60 minutos e assim por diante. Para que todas essas categorias? Saber disso te ajuda a escolher se você quer ou não que a sua série caiba no padrão e principalmente a escolher qual é o melhor formato para a história que você quer contar. Isso tem muito a ver com extensão do conflito, que tem muito a ver com o motor da história, mas isso a gente fala no próximo vídeo. Não preciso nem dizer, mas vou dizer que em arte nada está escrito em pedra e que a gente tem ferramentas e não regras. Obrigada por assistir a esse vídeo. Se você gostou dele, curte aqui embaixo, compartilha com alguém que possa se interessar. Se você não quer perder os próximos, se inscreve no canal e se quiser deixar comentários ou sugestões, só escrever aqui embaixo. Até mais!